Alunos, mais uma videoaula em cima da interação ligante-proteína, tá bem? Então, interação ligante-proteína. Perfeito? Muito que bom. Esse aqui já vai ser o terceiro quadro, né? A terceira videoaula. E essa terceira videoaula, antes da gente começar a trabalhar com o RStudio, eu quero chamar a atenção para o seguinte aspecto. Nós definimos na aula anterior o seguinte, vamos começar mais ou menos do zero. Dessa vez eu fiz certinho, não, dessa vez está em cima. Ó. P mais L eu defino em equilíbrio com PL, associo a isso uma constante de dissociação, e defino essa constante de tal forma que ela será igual à relação dos reagentes, meu Deus do céu, estou viajando, a relação das espécies isoladas sobre o complexo, tá certo? E definimos na outra videoaula que Y, que eu posso chamar de saturação, que pode ser definido como o complexo PL sobre a quantidade de proteína total, ou seja, eu vou ter um máximo que vai de 0 até 1, eu posso definir esse Y aqui como sendo igual a L sobre... Aí, ó, quase que eu fiz P mais L sobre KD mais L, tá certo? Isso para um sítio de ligação, né? Isso para um sítio de ligação. Se é para um sítio de ligação, vou colocar aqui só, para mais de um sítio de ligação, essa equação ela pode mudar um pouquinho, mas não fica muito estranha, simplesmente ela vai ficar o seguinte, esse Y vai ser igual ao quê? É o mesmo L sobre KD mais L, com a diferença que aqui eu posso ter um valor de N, em que N vai ser igual ao número de sítios de ligação, tá certo? Então você vê que essa expressão ela é ligeiramente diferente, porque eu posso ter o quê? Eu posso ter vários sítios. Tem várias coisas que a gente pode colocar por aqui, mas não nesse momento. Se esses sítios tiverem a mesma infinidade, a mesma força de interação, eles vão ter a mesma constante de associação. Então eu posso 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Se o KD deles é o mesmo, eu posso colocar isso tudo num só. E aí vocês vão ver que a somatória simplesmente vai multiplicar por N essa equação como um todo. Tá bem? Ok? Beleza. Mas vamos colocar então desse jeito. Que você tem, isso aqui, quando você tem um número de sítios de ligação, ou seja, quando N for maior do que 1, isso aqui é chamado de equilíbrio múltiplo. Ok? Isso aqui é chamado de equilíbrio múltiplo. E por vezes isso acontece. Há situações biológicas e fisiológicas em que um íon cálcio pode se ligar em mais de um ponto numa proteína. Há situações farmacológicas em que o efeito colateral pode ser causado porque um determinado remédio se ligou em mais de um sítio numa proteína. Primeiro no sítio de força elevada, mas como você encheu a cara daquele remédio, ingeriu aquele remédio em grande quantidade, ele pode se ligar em outro sítio naquela proteína ou em outras proteínas até. Isso pode dar efeitos colaterais deletérios, tá bem? Bom, muito bem. Então a gente está definindo isso daqui da seguinte forma. Quando você estabelece esse tipo de critério, você estabelece esse tipo de situação, no qual eu tenho, qual que é o meu X? Meu X é a concentração de ligante livre, certo? Qual que é o meu Y? O meu Y é Y, né, que é a razão molar, essa é uma outra forma de se colocar aqui também, ó. Y vai ser a saturação, mas ela também pode ser colocada, eu vou puxar uma seta aqui também, ó. Puxar uma seta aqui, ó. Razão molar, é importante, razão molar do complexo, razão molar do complexo sobre a proteína total. Sobre a proteína total. Bem? Beleza. Se a gente chega nessa situação agora aqui, ó, tá? Nessa situação agora aqui, como trata-se de uma hipérbole, essa hipérbole vai ter esse tipo, a minha hipérbole não ficou muito boa, mas vai ter assim, esse tipo de comportamento curvilinear, com um máximo.
um máximo obtido. Esse máximo obtido aqui, ó, é o meu Y máximo. Se eu estiver tratando de um sítio só, isso aqui pode ser 1, no caso de um sítio só. Se eu estiver tratando de equilíbrio múltiplo, ele pode ser N, tá certo? Pode ter o valor de N. Ok? E como que eu defino agora essa constante de dissociação? Então, tem várias formas de eu definir essa constante de dissociação. Vou colocar uma forma prática sem estabelecer grandes critérios nisso nesse momento. Uma forma prática de eu definir essa situação é pegar metade, exatamente a metade de Y máximo, metade do valor de Y máximo. No caso de um sítio seria pegar meio ou 50%, né, de ligação. No caso de N seria a metade de N. E projetar isso daqui para o eixo, para o eixo da abscissa. Então isso aqui vai me dar diretamente o valor da constante de dissociação. Tá? Tem como a gente pensar no formalismo em que isso foi decidido, mas no momento eu prefiro colocar dessa forma mais simplificada. Então eu sei que eu consigo determinar a constante de dissociação numa situação em que eu tiver vários pontos experimentais. Vamos colorir o babado aqui, ó. Eu tenho vários pontos experimentais, e nesses vários pontos experimentais eu faço um ajuste matemático, a gente pode chamar de um ajuste curvilinear. Eu ajusto esses dados no Excel, no Orange, no R, no Sigma Start, onde você Sigma Plot, onde você quiser, eu faço um ajuste. E esse ajuste matemático, eu entro com os dados, eu entro com a equação, e ele me dá os parâmetros incógnitos. Esses parâmetros incógnitos são o N, se eu tiver equilíbrio múltiplo, e o KD. Agora, se eu tiver um sítio apenas, ele vai me dar só o KD, mais fácil ainda, né? Isso é muito bonito nos livros, mas isso é pouco expressivo na prática, muitas vezes, porque, veja, vou colocar em vermelho agora, para que eu consiga esse tipo de ajuste bonitinho em verde aqui, eu preciso ter uma quantidade de pontos muito grandes. Então você tem alguns backwards que eles chamam, né, alguns problemas, né, vou colocar esses problemas em amarelo, né, alguns problemas em amarelo, alguns problemas que podem surgir, que é o seguinte: primeiro problema, eu tenho que ter uma concentração de ligante muito grande para eu poder fechar essa curva. Depois, em exercício, a gente vai fazer um cálculo lá que você vai ver que você precisa ter 10 vezes a concentração desse KD aqui em moléculas de ligante para você poder fechar 90% mais ou menos dessa curva, que ele nem fecha 100%. Então, um primeiro problema é que você precisa ter uma alta concentração de ligante no ensaio. Esse é um primeiro problema, certo? Não é o único. Um outro problema é o seguinte: digamos que você até tem essa alta concentração de ligante. Bom, se você tiver uma alta concentração de ligante, eu vou colocar uma seta aqui para cima assim, ó, alta concentração de ligante pode alterar a hidrodinâmica. Por exemplo, pode alterar a viscosidade. Né? Se alterar a viscosidade, isso aí, em vez de você ter a formação da ligação, você alterando a viscosidade do meio, a difusão, né, propriedade físico-química clássica, a difusão das moléculas ali vai cair na sua taxa, a sua velocidade de fusão vai cair. E, portanto, as colisões moleculares vão ser menores. Então, a partir de um determinado momento, vou até simular aqui isso aqui, ó, a partir de um determinado momento, isso significa dizer que você começa aqui e aumenta demais o ligante, ele cai. Tá certo? No problema número 1, não. O problema número 1 está dizendo o seguinte: eu tenho que ter dinheiro suficiente para comprar esses ligantes ou sintetizar esses ligantes para cobrir esse ensaio todo. Bem, outros problemas que podem acontecer: se eu estiver, por exemplo, trabalhando com um ligante como sendo um inibidor, pode ser um inibidor de uma enzima, por exemplo, eu posso muito bem propiciar a ligação em outros sítios. Em sítios inespecíficos. Vou colocar outros sítios, vamos colocar assim: eu posso propiciar uma ligação inespecífica. E essa ligação inespecífica também pode vir a causar, lembra, eu estou colocando alta concentração que é necessária, né?
para eu poder fechar essa curva inteira. E essa ligação inespecífica também pode resultar para mim num efeito de baixa ligação, mudança conformacional na estrutura daquela proteína, tá? Então eu vou enumerando aqui uma série de consequências baseadas no excesso do ligante que é necessário para eu definir a curva verdinha bonitinha aqui. Pensando nisso, os autores já desde 1900 e nada, literalmente, 1909, 1902, para você ter uma ideia, 1907 tem trabalho publicado e por aí, eles definiram uma forma talvez um pouco diferente de se trabalhar e que é uma forma que é empregada, um jeito que é empregado também quando se trabalha com enzimas. A ideia central, aqui parece que eu tinha coisa para descer, não tinha coisa para descer, deixa eu ver se tem coisa para descer aqui. Opa, tem coisa para descer. Mas tudo bem, já estamos lá em cima, a gente sobe. A ideia central é a seguinte, não, eu vou descer, A ideia central é a seguinte, será que eu não poderia, será que não poderíamos reduzir a concentração de ligante concentração do ligante linearizando, vou colocar aqui, linearizando essa função? Por quê? O que significa linearizar uma função? Linearizar uma função significa você pegar um x, pegar um y, e ao invés de você ter vários pontos, você passa a trabalhar com 2. Então veja que aqui eu não preciso ter um conjunto imenso de pontos, porque tem outros problemas que são envolvidos, né? Vamos colocar aqui. Você tem também um gasto, né? Vamos colocar aqui o sinal, aqui, ó, não sei se o cifrão é com 1 ou com 2, um gasto de reagentes. Não é só o gasto do ligante, mas você tem o gasto da proteína. Cara, o ligante pode ser baratíssimo, você pode fazer em laboratório. A proteína vai ser mais difícil de fazer em laboratório, só com DNA recombinante e expressão em vetor. Tá? Então é muito mais caro, proteína é caríssimo para se adquirir. Então, uma maneira é você reduzir o gasto de reagentes é limitar o número de ensaios que você pode fazer. Enquanto aqui você tem uma definição curvilinear na qual esse y ele vai ser igual a A vezes x sobre B mais x, tá certo? É o que define uma expressão hiperbólica. Aqui eu vou ter y como sendo igual a A mais B vezes x. Veja que o A e o B está presente em ambas as relações matemáticas. O A aqui representa o valor de n, por exemplo, né? E o B representa o KD, e aqui o A vai continuar representando o n e o B o KD. Então a ideia que se faz aqui é tentar linearizar, transformar a curva numa reta para você reduzir a quantidade de pontos experimentais. Isso não quer dizer que você vai fazer 2 tubos de ensaio, mas isso quer dizer que você pode ter 1, 2, 3, 4, 5. Se você tiver 5 pontos, e suas replicatas, sei lá, é mais do que suficiente para você ficar tranquilo em relação a uma reta. E a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês na literatura, né, a gente vai pegar exemplos da literatura para recalcular alguns parâmetros de ligação, da interação ligante-proteína, que os autores utilizam 4 pontos, 5 pontos. Quando vai desenhar uma curva dessa, se o cara fizer isso, ele tem 2 processos. Aliás, vamos colocar um outro problema. Esse aqui é um outro problema. Vou colocar um outro problema aqui, ó. Ajuste. Você precisa de um ajuste não linear aos dados. Isso é um problema. O ajuste não linear aos dados, acho que a gente vai comentar alguma coisa a respeito, ele não é simplório, não. Você precisa trabalhar com algoritmos de forma iterativa. Você precisa colocar sementes, ou seja, o parâmetro de N e o parâmetro de KD, que você saiba mais ou menos como está, então isso tem que estar de antemão, e você precisa usar algoritmos complicados, que hoje você tem nos computadores, no Excel, por exemplo, em
outros melhores como o MATLAB, o Octave, o R, mas que exige um tempo, vamos dizer assim, um aprendizado, um esforço maior, e tem seus truquezinhos também, ele tem problemas envolvidos quando você trabalha com algoritmo. Quando você trabalha com reta, não. Você pega uma calculadora, com perdão da palavra, uma calculadora da Coreia do Norte, com uma bateria do Cazaquistão, ali que custa lá R$20, você vai ver que lá tem regressão linear, né, ajuste linear. Então a linearização é uma grande vantagem nesses processos. E a gente vai ver que em cinética de enzimas, você deve talvez lembrar lá da graduação, é muito recorrente o uso de linearizações. Tá bem? Falando em recorrência, deixa eu ver aqui. Oh, caramba, 15 minutos. Vamos lá. Então, vejamos aqui, ó. Se a gente tentar buscar linearizações, a literatura busca umas 2 básicas e quando quer dar uma de gostosa, umas 3 ou 4. Mas o principal exemplo de linearização, esse aqui é o nosso quadro número, sei lá, 4? Eu vou colocar 4, mas eu não sei se é 4, tá? Opa. Você tem uma linearização, um exemplo de linearização, que é o seguinte, tá? Exemplo. Vou colocar aqui um exemplo. Não é um exemplo quantitativo, é uma das formas de linearização clássica. Bom, é o seguinte, se eu tenho y como sendo igual a n vezes L sobre KD mais L, tá certo? Se eu fizer o seguinte agora, veja que o KD mais L é complicado aqui no denominador, porque eu tenho uma somatória, né? Mas no numerador eu tenho algo mais fácil, eu tenho n vezes L, então isso aqui de repente eu conseguiria desmembrar. Eu só não consigo desmembrar o n e o L porque o meu denominador não permite. Vai ter um truquezinho. Se você multiplicar isso daqui por 1 sobre x, ou você fizer isso aqui, ou fizer isso aqui como os termos elevado a menos 1, recíproco, então eu posso dizer que 1 sobre y vai ser igual ao quê? Eu reverto o numerador, inverto, né? Numerador com denominador. Então eu vou ter aqui, ó, KD mais L sobre n vezes L. Olha que interessante. Só nesse gesto de eu inverter o numerador com o denominador, eu permiti que o meu denominador pudesse ser agora desmembrado, que agora não tem um sinal de soma, eu tenho um sinal de multiplicação, certo? Então, se eu desenvolver isso, se eu desenvolver isso, eu vou ter que o meu 1 sobre y aqui, eu posso muito bem chamar ele aqui de KD, eu tenho a soma aqui no numerador, então eu vou ter KD sobre N mais L, correto? Mais L sobre... Opa, isso aqui não é mais, né? Desculpa, isso aqui é vezes. Não confunde aqui, essa gravação vai ficar complicada. Vezes L, tá bem? A única coisa que eu fiz foi desmembrar o numerador, já que o denominador é comum a ambos. Então eu posso dizer aqui que o meu 1 sobre y, eu posso muito bem tratar ele como sendo, por exemplo, um KD sobre N vezes 1 sobre L, tá certo? Sem problema. Aqui eu tenho L com L, então eu corto, mais 1 sobre L. Beleza? Olha que legal isso aqui, cara. Olha que legal. O que antes eu tinha uma hipérbole, agora eu tenho, deixa eu colocar aqui para você comparar, o que antes eu tinha aqui como sendo uma equação do tipo y é igual a vezes x sobre b mais x, que é difícil da gente elaborar, agora eu tenho uma equação do tipo, eu não vou colocar nome aos bois do a e do b, eu vou fazer uma coisa aqui direta, ó, y vai ser igual a, sei lá, a vezes x mais b, por exemplo. Veja que eu tenho uma equação de reta aqui. Precisa só tomar cuidado com esses parâmetros. Eu vou apagar isso aqui, não gostei disso aqui não. Sabe por quê? Você pode confundir aqui o que é A, o que é com os parâmetros físicos, e na realidade nós não estamos tratando de parâmetro físico aqui, né?
Eu quero dizer que aqui você tem uma equação de hipérbole e aqui embaixo você tem uma equação de reta. E se isso aqui é uma equação de reta, olha só que legal, eu consigo então pescar, vamos descer aqui, ó. Isso nós vamos fazer no R depois, no estúdio. Eu consigo pescar isso daqui da seguinte forma, ó. Em vez de eu trabalhar com Y e L, eu trabalho com 1 sobre L. Lembrando que L é o ligante livre, portanto eu consigo determinar e quantificar isso com algum tipo de instrumentação. E aqui eu tenho 1 sobre Y. Lembrando que esse 1 sobre Y nada mais é do que o grau de saturação, que no caso de um sítio vai de 0 a 1, e no caso de múltiplos sítios vai para valores múltiplos. Isso dá uma reta. Isso que vai dar uma reta, e para uma reta então eu não preciso obter, essa é uma das grandes vantagens, eu não preciso obter uma quantidade de ligante muito grande como eu teria que ter numa curva direta, né? Isso aqui é chamado de curva direta, vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é chamado de curva direta, tá bem? Isso aqui é chamado de curva direta. Mas agora eu posso ter um número menor de pontos, uma reta é feita com 2 pontos, né? Aliás, tem uma piadinha da física que diz o seguinte, a menor distância entre 2 pontos não é uma reta, é uma geodésica, porque o espaço é curvo, não é plano, tá bem? Mas seja como for, bastaria em princípio 2 pontos experimentais. Se você considerar, por exemplo, que você pega 5 pontos numa baixa concentração e 5 pontos numa alta concentração, você ainda tem as barrinhas de erro, as barrinhas de erro experimentais, tudo bem, é uma reta. Agora, o que acontece aqui, ó, é que se eu extrapolar para esse limite aqui, eu vou ter esse valor aqui, ó. Aliás, olha só como eu fiz caca aqui, ó. Você nem me falou nada, né? Isso aqui é 1 sobre N e não 1 sobre L. Agora ficou certo, tá bem? Então você tem que isso daqui vai ser 1 sobre N. Esse intercepto aqui é 1 sobre N. Então esse intercepto da reta, que você pode pegar aquela calculadora coreana, sei lá o que, de 20 conto, ou pode pegar o R, ou pode pegar o MATLAB, ou pode pegar o Oracle, o que você quiser pegar, isso aqui, o recíproco disso aqui já vai te dar o valor de N, direto, número máximo de sítios. Se você estiver trabalhando com especificidade de um sítio apenas, um equilíbrio único, esse valor aqui tem que ser igual a 1. Olha que legal. Você nem precisa pensar em N, esse valor tem que ser. E essa inclinação aqui é KD sobre N. Tá? Isso se você tiver em equilíbrio múltiplo. Isso se você quiser em equilíbrio múltiplo, ou seja, múltiplo. Você sabe que mais de um ligante liga. Mas você pode ter também uma situação na qual o seu equilíbrio não é múltiplo. Então você pode ter aí fica mais simples ainda, ó, em equilíbrio simples, sei lá, único, em equilíbrio simples ou único, em que apenas um ligante interage, você tem aqui 1 sobre L e aqui você tem 1 sobre N, você vai ter também uma reta com seus pontos experimentais aqui, sei lá, e nesse intercepto aqui você vai ter a unidade. E aqui você vai ter diretamente a sua constante de dissociação, já que o N é igual a 1. Então veja que isso são formas experimentais analíticas, não são, né, diferente de numérico, é analítico, ela busca o parâmetro com significado físico. Isso é uma solução analítica, um exemplo de solução analítica. É diferente do exemplo de solução numérica. Solução numérica você envolve algoritmos, é mais sofisticado, talvez a gente consiga ver inclusive. Para esse exemplo mesmo de interação ligante-proteína, mas a solução analítica é aquela solução que você consegue fazer com aquela calculadora coreana lá. Você consegue fazer com um aplicativo convencional, você consegue fazer até no olho, tá? Você consegue traçar uma régua lá e baseado nisso você consegue calcular uma inclinação, essa inclinação te dá a constante de dissociação. Essa constante de dissociação, ela mede um parâmetro de afinidade, porque agora eu vou dar uma fechadinha aqui bem vou dar uma fechadinha aqui bem magenta para você ter uma ideia. Essa constante de dissociação, ela nada mais é do que o recíproco, ela seria o recíproco da constante de associação, tá certo?
E existe uma coisa muito interessante em termodinâmica que diz o seguinte: a variação de energia de um sistema, ela pode ser igual a produto da temperatura pela constantes de gases vezes o logaritmo natural desse parâmetro. Então, olha que legal. Eu posso chamar que isso aqui é o ΔG de ligação, ou seja, a variação de energia, até arrepia, a variação de energia de Gibbs, né, da antiga energia livre, energia de Gibbs. A energia associada àquela ligação pode ser medida a partir de um raciocínio analítico relativamente simples de linearização de uma função de interação ligante-proteína. Tá bem? Então, no próximo encontro nós vamos tentar batalhar isso em cima do RStudio. Falou?